Então, dando continuidade ao nosso treinamento, ainda dentro do tópico cadastro, falando agora sobre o subtópico grupos, na verdade. Vemos aqui que inicialmente o primeiro menu dentro do subtópico grupos seria o de centro de custo. Para que serve essa função do centro de custo? Ela me permite que eu organize os meus ramais separando os mesmos por centro de custos, por instituição, centro de responsabilidade ou unidade organizacional. O primeiro, que seria o custo, eu consigo delimitar, por exemplo, um teto mensal para que esses ramais que pertencem àquele centro de custo, por exemplo, o centro de custo do suporte, o centro de custo do RH, do financeiro, enfim. E aí eu consigo mensurar até quanto, né, eu quero que esses ramais gerem de gastos, digamos assim, de ligações mensais. Aqui nessa parte de grupo, ele não vai gerar nenhum bloqueio caso seja ultrapassado, né? Por exemplo, ali aquele teto máximo que eu setei, ali dentro da previsão de gastos, né? Por exemplo. Mas é para nível de relatório para que você possa quantificar e ter uma noção quanto que cada setor está consumindo de ligações, por exemplo. A parte de instituição, centro de responsabilidade e unidade organizacional, ela vai ser referente realmente à parte de separar, por exemplo, como o nome já sugere, ou instituições ou empresas. Um exemplo prático, né? Dentro de um PABX, digamos que tenham mais de uma empresas, né? Dentro do mesmo circuito. Tem uma matriz, e aí tem uma subsidiária, e tem uma outra subsidiária, enfim, várias empresas agregadas dentro de um mesmo grupo, né, sob o mesmo PABX. Então é possível separar por instituição e por centro de responsabilidade ou unidade organizacional. Mas em resumo, elas basicamente teriam o mesmo sentido, digamos assim. Seguindo aqui adiante, na parte de grupo de ramais, eu posso criar um grupo onde ele vai me permitir que eu possa usar um recurso muito semelhante à fila de espera, que seria a fila de atendimento. Mas por que eu digo que, entre aspas, ele é semelhante? Porque a fila de atendimento, veremos logo mais à frente, quando formos tratar deste outro módulo, que é o módulo Call Center, veremos que ela entrega muito mais recursos do que o grupo de ramais, onde lá eu consigo medir a melhor performance do meu call center, dos meus operadores, se está tendo um bom TMA, um bom TMO, quanto que está o tempo de espera, todas essas siglas, né, e essas nomenclaturas que abordei aqui agora há pouco, iremos detalhar cada uma delas logo mais à frente. Mas para que a gente não atropele nenhum processo, vamos nos ater primeiramente aqui a esse ponto, tá? Então, como que funciona o grupo de ramais? Eu dou um nome para esse grupo de ramais, preciso atribuir a ele um ramal, que é um ID identificador desse grupo. Vou determinar quanto tempo a ligação vai tocar em cada ramal que pertence a esse grupo. E eu defino qual que vai ser a estratégia de toque, né, o tipo de toque dentro desse grupo. Então veja que ele me limita a apenas duas opções, sendo que quando nós formos lá para a fila de atendimento, veremos que tem outras estratégias a mais que complementam e me permitem escolher qual que é a melhor que se encaixe com o meu cenário de atendimento, tá? Mas ele aqui é um pouco mais simples. Então, dependendo se o teu negócio for uma operação, digamos assim, ainda pequena, que está iniciando, de repente não é interessante usar a fila de atendimento, mas você quer ter alguma forma de agrupar os teus ramais para que as ligações toquem neles ali de forma sequencial, né, ou em todos ao mesmo tempo, o grupo de ramais ele pode te atender, certo? Porém, um recurso que o grupo de ramais não tem é justamente a questão da espera da chamada. Porque, por exemplo, ele vai tocar 30 segundos, que é o valor que está aqui setado, digamos, que eu tenha nesse grupo esses três ramais. Então ele vai tocar 30 segundos no ramal 1003, 30 no 1001, 30 no 1000, e se não for atendido, eu seto um destino final, para onde essa ligação possa ser encaminhada. Então, geralmente, eu coloco para um ramal que eu sei que quando chegar a ligação nesse ramal, o cliente não vai ficar sem atendimento.
Então, se chegar nesse ramal aqui também por algum motivo o cliente não for atendido, essa ligação vai ser simplesmente encerrada. Agora, quando eu tenho uma fila de atendimento, que seria a fila de espera, se o cliente quiser atendimento, obviamente como ele está ligando, né, ele quer um atendimento, está buscando algum atendimento, ele tem ali a opção de ficar quanto tempo ele desejar em espera. Digamos que seja um dia atípico, que o tempo de espera esteja bastante elevado, mas o cliente precisa do atendimento, ele fica lá 30 minutos, quanto tempo for necessário, sem que a ligação dele seja encerrada por algum motivo, certo? Isso quando eu uso fila de atendimento, mas quando eu uso grupo de ramais, essa ligação não tem esse recurso de ficar em espera após ser obedecida todas essas regras aqui, o tempo de toque em todos os ramais e para o destino final e se ele também não for atendido por acaso, certo? Indo adiante, temos aqui a opção de grupos de horários, onde eu consigo configurar as minhas regras de horários para encaminhamento das minhas ligações. E esses grupos de horários, eles podem ser apontados depois de configurados dentro das minhas rotas de entrada, dentro da minha URA, de acordo com como for a minha necessidade, de acordo com como eu queira implementá-las. Então, nós temos alguns clientes que utilizam já a regra sendo apontada diretamente na rota, já para na rota de entrada já desviar a ligação para o fluxo que ele deseja, quer seja um ramal específico, uma fila específica, uma URA de horário off, né, o horário que já excedeu o horário de atendimento comercial, por exemplo, ou para programar um desvio de feriado. Então nós vamos ver que existem várias possibilidades de configurar quando eu me refiro a grupos de horários. Então, a sua lógica de configuração, ela é bem simples. Eu dou um nome para esse grupo de horário, defino quando que começa, né, aqui são os dias do mês, e quando termina. Então, por exemplo, se é uma regra específica de um dia, por exemplo, quando eu estou querendo programar um exemplo feriado. Então, eu vou dar aqui um nome para o grupo chamado feriado, e eu vou dizer que é o feriado do dia 12 de outubro, um exemplo agora, o dia Nossa Senhora Aparecida. E aí colocaremos aqui o mês agora, outubro a outubro. E eu vou definir qual que é o horário em que eu vou desejar fazer esse encaminhamento diferenciado das minhas ligações. Então, digamos, por exemplo, que nesse dia em específico, as minhas ligações vão ser encaminhadas para o meu call center somente de 8 da manhã até o meio-dia. E aí depois disso, eu tenho outra regra, por exemplo, que desvia para um outro call center terceirizado, um exemplo, ou então só encaminha para um horário off, enfim. Aí você pode definir como que é a melhor estratégia para fazer esse direcionamento com base em horários. E aqui eu preciso definir qual que é o dia da semana em que vai acontecer esse feriado. No caso, o dia 12 de outubro deste ano, corrente que estamos, 2022, ele cai numa quarta-feira, então eu coloco de quarta a quarta. Então é basicamente isso, eu clico em salvar, criei o meu grupo de horário chamado feriado, ele vai aparecer para mim aqui com o horário que eu determinei, qual que é o dia, o mês e qual que é o dia da semana. Então, depois de criado, aí a gente pode fazer o apontamento dele, como dito aqui agora há pouco, tanto nas rotas de entrada como dentro da própria URA do atendimento. Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Tá? A gente só criou aqui o grupo feriado para demonstrar realmente como que funciona o processo de criação do mesmo. Aqui em grupo de captura, eu posso separar os meus ramais por grupo de captura para que, por exemplo, somente os ramais de um setor específico consigam capturar ligações entre si. Então aqui no nosso exemplo, eu tenho os ramais do saque e os ramais da TI. Então, por exemplo, quem pertence ao grupo de captura chamado TI, só consegue capturar as ligações dos ramais que estejam dentro desse grupo, certo? E a mesma coisa se vale para o grupo saque ou outros grupos mais que eu venha a criar, certo? Então é basicamente para isso que funciona o grupo de captura. Aqui em grupo de descagem, onde vai conter a lista das minhas rotas de saída para que os meus ramais tenham a possibilidade de fazer ligações
tanto externas, certo? Internas já vai habilitado, os ramais conseguem ligar entre si, porque eles usam o contexto, né, o grupo de descarte chamado default. Ele tem por default a permissão de ligação entre ramais, tá? Mas quando eu falo de ligações externas, eu preciso incluir dentro do meu contexto, dentro do meu grupo de descagem, rotas para que os meus ramais consigam efetuar as ligações. Então, uma vez que eu habilitei, contratei um tronco de saída, um exemplo, e criei as suas rotas, nós vamos ver logo mais também sobre isso, sobre rotas, mas uma vez que eu fiz isso, eu preciso linkar estas rotas que foram criadas dentro de um grupo de descagem, podendo usar o próprio default mesmo, ou criar um grupo personalizado, dependendo da minha necessidade, do que eu quero estar implementando dentro do meu PABX. E por fim, temos o grupo de perfil, ele vai servir para quando eu possuo um perfil remoto criado. Iremos ver daqui a pouco, quando chegarmos na parte de serviços dentro do menu cadastro, veremos que existe um recurso chamado perfil remoto. E aí, dependendo de quantos perfis eu tiver lá dentro do perfil remoto, eu posso agrupá-los dentro do grupo de perfil que eu criei, tá? E aí eu seleciono e linko os mesmos aqui. Estaremos encerrando por aqui e daremos continuidade logo mais à frente.